Fala comigo! Segunda vez que a gente tenta fazer a live, eu e a Natália. Essa live aqui, para quem está assistindo agora, é sobre um artigo, sobre uma pesquisa. Na verdade, é uma pesquisa referente à resistência natural da garapa ao ataque de cupim de solo. A Natália, mais outros colegas, junto com o professor dela, fizeram a pesquisa para saber qual que era a resistência natural da garapa ao cupim de solo. E o mais interessante é o seguinte: a gente sabe que na prática a garapa, né, que é a madeira que a gente utiliza para fazer as nossas casas, ela é muito resistente ao cupim. Até então a gente não tem problema, nunca teve, e sabe que não tem. Mas é difícil encontrar algum estudo científico, algum respaldo científico para poder provar isso. E aí eu comecei a olhar algumas coisas, alguns artigos, e acabei esbarrando no artigo da Natália. Tá? Tô esperando ver se ela entra. Ela ainda não... Deixa eu ver se ela entrou aqui. Não, a Natália não entrou ainda. E aí, teve ótimos resultados. Ela vai contar um pouco da vida dela, como é que ela começou a trabalhar com madeira. E o resultado que ela teve. Qual foi o resultado do teste da resistência natural da madeira garapa? O nome científico é Apuleia leucarpa. Ela vai falar esse nome científico várias vezes. Esperando ela entrar. Só um minuto. Bora, cadê você, Natália? Fala, Cris. Beleza pura? Esperando a Natália aqui para entrar comigo. Quem tá chegando agora, vou falar sobre um artigo científico que a Natália fez com outros colegas sobre a resistência natural da garapa, que é a madeira que a gente trabalha. Resistência natural ao cupim de solo. Que ela é resistente a gente já sabe, né? Por anos e anos de prática, de uso da garapa nas nossas casas. Mas eu nunca tinha visto um artigo científico falando sobre isso. E aí eu encontrei. Obrigado, viu, Natália? Esperando a Natália entrar. Ver se vai dar certo, se ela não tá com nenhum problema. Segunda vez que eu tento fazer essa live com a Natália. Não tá fácil não. Ei, Natália. Isso, agora sim. Esperando ela. Oi! Ei, Natália, um prazer falar com você, viu? Tudo bom? Prazer. Meu filho tá gritando aqui. Só um minuto. Adotei um gato essa semana. Adotei um gatinho essa semana, daí ele tá gritando aqui. Vem, Faz filho. parte, faz parte. Live é assim mesmo. Para de fazer barulho. Ele quer brincar, não sei o que ele quer. Ele gosta muito de brincar. Pronto. Vamos ver se ele para. Acho que vai parar. Natália, Pronto. mais cedo eu tava conversando, tava falando para quem tava na live, que a gente vai falar sobre o seu... Você tá sem fone, né? Tô sem o fone. Tu não tá me ouvindo bem? Eu posso pegar. Vê se você consegue, que eu tô te escutando no eco. Tá. Ó, peguei o fone aqui. Tá me ouvindo melhor? Agora ficou bom demais.
Peraí, deixa eu só ajeitar. Tá todo enrolado. Eu consegui achar, tava guardado. O pessoal guarda tanto e esquece onde coloca, sabe? Por isso que eu não achei aquele dia. Tá. Peraí. Natália, a gente vai falar aqui sobre o trabalho científico seu, né? De Pronto. alguns colegas, sobre a resistência natural da garapa, tô certo? Certo. Ao ataque de cupim de solo, não é isso? Isso. Muita gente me pergunta, Natália, o que eu passo na madeira para o cupim não atacar? Uhum. Aí eu falo que a madeira que eu trabalho, a garapa, ela tem muita resistência ao cupim. E eu costumo falar, igual um dia você me corrigiu, que ela é Uhum. resistente ao cupim. Uhum. Porém, tratando de um material natural, né, a gente não pode falar Sim. isso. Sim. Agora, aí eu fiquei pensando naquela conversa que a gente teve, e na prática, né, na prática que a gente tem, os anos que a gente vem usando a madeira, mais de 30 anos trabalhando com ela, na prática ela se torna resistente, porque não tem um problema relevante. Vou falar que isso é verdade, eu nunca vi. Mas é bom você ter me lembrado disso. E agora eu queria que você falasse qual que é o artigo, sou professor, né? A resistência natural da madeira de Apuleia leucarpa e Esquilosóbio amazônico a cupim de solo. Foi realizado por mim, Natália Medeiros, a Gislaine Rigo e a Camila Yasmin, orientado pelo professor Javan Pereira Mota. Maravilha. E como é que foi isso aí? Por que você decidiu fazer essa pesquisa? Bom, a pesquisa, todo aquele contexto que eu já te falei, ela surgiu pela necessidade de um estudo da qualidade da madeira de Apuleia leucarpa e Esquilosóbio amazônico. Ela não tinha sido realizado nenhum estudo para testar a qualidade dessa madeira com relação ao ataque de cupins. Então, a gente estava querendo pesquisar madeiras comerciais amazônicas que tinham grande utilização no comércio, né, da região. E a gente queria estudar algo que ainda não tivesse sido feito e que tivesse uma utilização para as pessoas que trabalham com madeira, que é aquilo que eu te falei. Você trabalha com madeira, muitas pessoas trabalham com madeira e não tem a oportunidade, às vezes, de fazer esse tipo de pesquisa. Aí a gente, na universidade, faz esse tipo de pesquisa para dar um aparato científico para esse tipo de trabalho. Tá. E eu não te perguntei, você me desculpa. Me fala um pouquinho da onde você é, onde que você estuda. Porque o Uhum. pessoal, na maioria deles, eles já me conhecem, sabe que eu trabalho com madeira, Sim, com de Minas, mas você, eu acredito sim. que, né? Eles não conhecem ainda. Bom, eu sou de Baião, no estado do Pará, lá no interior, e eu estudei engenharia florestal na Universidade do Estado do Pará, da UEPA. E aí eu fiquei lá 5 anos, de 2014 até 2019. Aí agora eu estou aqui em Santa Catarina, em Lages, fazendo a pós-graduação. Comecei o mestrado esse semestre. E pretendo fazer o doutorado também. Ainda não sei em qual cidade que eu vou fazer, mas eu pretendo fazer o doutorado também. E estou me especializando na área de. O meu mestrado é em engenharia florestal, com enfoque em tecnologia da madeira, ciência e tecnologia da madeira. Então, a gente ainda está na parte inicial. Esse primeiro semestre é para definir a pesquisa que vai ser realizada. Então, eu e a minha orientadora, a gente está procurando analisando as possibilidades que existem de pesquisa. São muitas opções e é uma coisa assim que eu no caso, eu queria poder fazer tudo, mas o tempo é muito curto para conseguir abranger muitas coisas. Então a gente infelizmente tem que escolher um projeto só para trabalhar durante esse período. E aí a gente está aí analisando as possibilidades. Tá, agora voltando ao artigo que você realizou, ao estudo científico, a experiência, né? Eu achei muito interessante, porque eu li o artigo, vi as fotos. Me conta como é que foi isso aí. Vocês pegaram um cupim lá na árvore e levaram para fazer o teste? Sim, bom, esse tipo de pesquisa, qualquer pesquisa que a gente faça na universidade, a gente tem que utilizar sempre as normas como base.
O que são as normas? Existem diversas normas. Existem as normas brasileiras e existem as normas americanas. As que a gente mais utiliza lá na UEPA e aqui na UDESC são as normas brasileiras e americanas, que no caso as NBRs. Então, uma parte do estudo a gente sempre cita, eu acho que você deve ter visto, a gente sempre cita na parte da metodologia as normas que foram utilizadas naquele estudo. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho das normas. No caso, as normas, nesse estudo, a gente precisa fazer as propriedades físicas do material, que é para ter um controle. Por quê? Lembra do que eu te falei? Que a madeira é um material heterogêneo, anisotrópico e higroscópico? Sim, sim. Pois é, a gente precisa fazer esse pré-estudo no material para verificar se ele realmente está dentro do que já foi feito anteriormente. Por exemplo, eu trabalho com esquilosóbio amazônico, trabalhei quase 4 anos com o esquilosóbio amazônico, é o paricá, aquela madeira branca, leve, que eu te falei. Você cortou um pouquinho, só para mim resumir aqui. Então quer dizer que vocês fizeram um teste com duas madeiras, né? É o paricá e a garapa. Isso, naquele artigo sim. Sim. O paricá e a garapa. Daí o paricá, por exemplo, eu vou se falar dele porque é o que eu tenho mais experiência. O paricá, por exemplo, ele é uma madeira que o paricá do Mato Grosso não é igual ao paricá do Pará. E eu preciso saber qual é essa diferença, se a densidade está muito diferente, se a anisotropia está muito diferente, entendeu? Porque se tiver muito diferente, isso vai interferir no resultado que eu vou ter no meu trabalho final. Então, eu preciso saber para informar no meu artigo do que a literatura... Porque existe nessa área, como um material é igual ao outro, mas existe como é que eu posso te dizer? Um padrão estatístico que eu tenho que considerar. Ele tem que estar dentro de uma variação estatística. Se ele estiver fora dessa variação estatística, é porque alguma coisa não foi feita corretamente. Ou a metodologia, que foi feita incorretamente, algum erro no material, no equipamento que eu utilizei para metodologia, ou algum erro que o operador do material realizou que deu alguma coisa errada. Então, eu tenho que ter esse desvio ali, padrão das propriedades, para ter uma base. Então, para essa parte de densidade, propriedades físicas, a gente utiliza as normas brasileiras. E aí eu utilizei as normas brasileiras. Daí, para parte do ensaio de resistência natural, a gente utilizou as normas americanas. Porque as brasileiras, a gente não... A gente tem umas normas, mas elas não são muito consolidadas. Então, a gente utilizou as normas americanas, que já são mais consolidadas, tem várias opções. E, às vezes, a gente faz uma adaptação. Aí, quando faz adaptação de norma, a gente tem que informar no artigo como foi a adaptação que a gente fez, que é para a pessoa que for repetir o ensaio conseguir fazer a mesma coisa, igualzinho a gente fez, para ter um resultado parecido. Então, vocês seguem uma diretriz científica para poder também validar o experimento, né? Isso, exatamente. Porque se a gente fizer uma norma aleatória da nossa cabeça, não tem como publicar o trabalho. Não tem como publicar, não tem validação científica. Então, tem toda uma normativa que a gente precisa seguir para isso. Então, no caso das normas americanas, o que a gente faz? Resumidamente, a gente tem sempre que ter o controle da massa daquele material. E é um controle que a gente precisa ter que é muito minucioso, porque os corpos de prova são pequenos e a gente tem que utilizar uma balança de alta precisão. Pergunte. Não, é porque é o seguinte, você está maravilha, você mostra assim, um conhecimento, um domínio, eu fico impressionado, viu? Parabéns. Obrigada. Seguinte, quando eu entendi que vocês têm um controle lá muito rígido, e quando você começa a falar corpo e precisão e tudo, eu fico meio perdido. E tem gente que acha muito bem. Aí, tipo assim, deixa eu tentar entender. Vocês pegaram uns pedaços de madeira,
Os pedaços que eu falo, o que é o corpo de prova? Vamos lá. O que é um corpo de prova? Um corpo de prova, ele é como é que eu posso dizer? É um produto da madeira que ele tem a medida que vem de acordo com a norma. Se a norma fala que tem que ser 2 centímetros por 3 centímetros por 5 centímetros, o corpo de prova tem que ser naquela medida. Aí a gente faz a gente corta ele na medida que a norma pede e mede com paquímetro. Paquímetro, ele é uma régua, vamos dizer assim, é uma régua que ela mede em milímetro o material. Então a gente precisa ter esse controle do tamanho do material, que é justamente para a questão da validação científica. E aí, depois que vocês pegaram esse corpo de provas, né, os pedaços de madeira de acordo com a norma, vocês colocaram num ambiente fechado. Isso. Depois que a gente corta o material no tamanho bonitinho, daí a gente tem que pesar. Aí, pesar. Aí a gente vai, leva para a balança. Desculpa, eu vou ficar te interrompendo, você me Pode perdoa. pode interromper, não tem problema. Tá, então eu tô aqui para esclarecer as dúvidas. Quer dizer que no final você vai pesar o material para ver se diminuiu o peso dele, porque se diminuiu quer dizer que o cupim comeu ele, correto? Isso, exatamente. Então eu tenho que pesar no começo, porque eu preciso ter a massa inicial para saber qual foi a massa final. Claro. Aí eu tenho que pesar no começo, com a balança de alta precisão, e aí eu peso ele no começo, anoto todos esses dados, isso no comecinho. Daí eu vou tirar a umidade do material. Veja bem, vou tirar a umidade do material. Aí eu vou secar ele a 105 graus, que é para a umidade ser toda removida. Daí a gente fica pesando e anotando a umidade para ver até onde ela para de cair, o peso. E aí depois a gente anota de novo, que é para saber quanto que tinha de umidade naquele material para declarar no trabalho científico. Daí a gente faz isso. Aí depois que faz essa pesagem, tira a umidade. Trabalhão danado, hein? É um trabalhão, porque veja bem, não é um produto, são vários. Nossa. São vários de cada espécie. Eu acho que do nosso a gente utilizou 40 de cada, mas não tenho certeza, não lembro bem, mas eu acho que foi 40 de cada. 40 amostras. 40 amostras. E aí, para cada espécie. Então, é bastante material e precisa ter muito cuidado para não perder o material, porque é muito pequeno e às vezes você está lá trabalhando e acaba perdendo, e aí você perde material e aí vai prejudicar a sua estatística. Então, tem todo um cuidado que a pessoa tem que ter com isso. Natália, e eu fiquei pensando aqui, quando eu vi a foto do cupim dentro do... Lá onde que vocês fizeram o experimento, eu fiquei pensando, como é que pegaram esse cupim? Foi você que pegou, não, né? Foi. Foi a gente que pegou. Você pegou um cupinzeiro e levou para lá? Sim, a gente foi procurar o cupinzeiro na árvore, aí tirou, colocou numa sacola para não perder cupim, e aí levou para lá, montou bonitinho o experimento e colocou lá na caixa. E aí tem que ter toda uma preparação para o cupim não fugir, para o cupim não morrer, tem que ir lá todo dia, vigiar, literalmente vigiar o experimento. E aí, que é para não ter problema. E esse cupim é o que normalmente que ataca essas madeiras mais da sua região, e é esse cupim de solo, né? É o cupim de solo. Aí o cupim de solo ele tem várias espécies. Aí a gente chegou a identificar até o nível de gênero da espécie do cupim. Mas aí nesse experimento, como a gente queria fazer uma análise da qualidade da madeira em si, o gênero não interferiu muito, sabe? A espécie não interfere muito. O importante é ser um cupim de solo que tenha grande abrangência na região, que tem em grande quantidade. É uma espécie que tem bastante por lá. Então, é isso que era importante para a gente frisar. Pergunte. E aí, em relação à preparação do experimento, além da secagem, tem alguma coisa assim muito importante que você quer falar?
Ou não, ou depois mais é controlar o ambiente para você poder fazer os testes depois. No caso, eu acho que é da parte mais importante de tudo é a questão da pesagem, que tem que ter esse controle muito severo ali. Não pode cometer erro nessa parte. E quando vai montar o experimento, como é que a Natália vai saber qual foi a posição que ela botou? O corpo de prova, que é um monte de corpo de prova. Então, a gente tem que ter cuidado na parte do experimento. Na hora de colocar os corpos de prova, a gente anota certinho qual foi. Tipo, cada corpo de prova tem uma numeração, e aí a gente vai colocando o corpo de prova e anotando a posição que foi colocado. Porque na hora de tirar, caso tenha ocorrido, que nem ocorreu com o paricá, que o cupim comeu o paricá todo, se a gente não tivesse esse controle, tinha perdido o material, não ia saber qual era qual. Então tá, então vamos lá. Só para deixar claro aqui. Quer dizer que o cupim comeu o paricá. O paricá não é a garapa, tá, gente? Não é a garapa. O paricá não é a garapa. É o esquilosóbio. Isso prova também o conhecimento, porque eu tenho conhecimento só da prática, né, Natália? Eu não tenho conhecimento científico para você. Sim. A gente sabe que tem madeiras que é naturalmente menos resistente ao cupim. Então, o paricá é uma delas. Isso, o paricá é uma delas. No nosso experimento, ele é uma delas. A gente utilizou como corpo de prova controle o pinus. A gente utilizou 10 amostras de pinus, isso está claro na metodologia. Por quê? Porque o pinus é um material que já tem muito estudo com a resistência natural de pinos. E a gente sabe que ele não tem muita resistência. Então já é uma coisa que a gente tinha conhecimento e aí a gente precisava colocar uma espécie lá, amostra, um controle. Então, o paricá não tinha sido estudado ainda nesse sentido. E a apulé também não, a garapa também não. Então, a gente utilizou como controle o pinus. Aí, o pinus, a gente viu que ele teve perda de massa. Ele perdeu bastante massa. A garapa não perdeu massa, quase nada. E o esquilosóbio, o paricá, ele foi todo consumido. Então, com o controle que a gente tem do pinus, a gente entende que não é um problema, não foi uma coisa de erro de experimento. O experimento foi todo correto, foi tudo bonitinho, e a gente conseguiu constatar que realmente ele tinha resistência baixa, o paricá, e a garapa tinha resistência alta ao ataque de cupim, naquela condição do experimento. Ufa, viu, Natália? Nossa, ó. Cansa só de ouvir, né? Não, e eu fiquei aliviado agora, que eu tava esperando o resultado. Na hora de falar o resultado, a gente sempre fica preocupado. Mas é brincadeira. A gente sabe, né? Tem um conhecimento prático, a garapa é muito resistente. A pessoa que constrói uma casa de madeira, da maneira que a gente constrói, respeitando as normas construtivas, as boas práticas, ela não vai ter problema com isso. Não vai, é muito difícil. Só se ela tiver muito azar, ou se o cupim que atacar for uma espécie que... Tem espécies de cupins que eles consomem mesmo, eles não estão nem vendo se a espécie, se a madeira é boa, se a madeira não é boa, se a madeira tem resistência, se a madeira não tem resistência. Ele vai lá e consome mesmo. E são cupins que têm mais resistência aos extrativos. Mas são um pouquinho mais difíceis, assim, de encontrar. Os mais comuns são esses que eu te falei. Eu nunca vi, pra falar a verdade pra você, eu nunca vi. E meu pai, ele constrói tem mais tempo, né? Tem mais de 30 anos. Ele trabalha com madeira desde 78. Então, as madeiras na época que ele começou, até hoje, as madeiras que sempre foram resistentes, elas continuam resistentes. E a gente não tem nada, não tem nenhuma reclamação, nada em relação à garapa, alguma coisa relevante, nada, em relação. Mas foi maravilhoso, ótimo, né? Foi ótimo você ter feito esse experimento, porque aí a gente pode falar sobre cientificamente, né? Sim, muito importante. O conhecimento, vamos dizer, cultural também, ele é muito importante. Claro, né? É aquilo que eu te falei.
as pessoas, meu pai, ele não teve estudo, ele não teve a oportunidade de ir para uma universidade estudar essas coisas todas. Mas aí a gente vai conversando. Ele me passa muita coisa que a gente não vê na universidade e eu passo para ele muita coisa que ele não consegue perceber na prática, no dia a dia. Então é muito legal ter esse feedback, essa relação, né? Estudo científico e senso comum, a gente chama de senso comum. E agora, eu vou te falar agora sobre ciência comum, então, a experiência que eu tenho. Você falou, Me fala. aquele dia nós conversamos e eu te perguntei se o material que você utilizou tinha brancal, né? Falar rapidinho aqui nas minhas Sim, palavras o que é brancal, porque eu sei que tem uns termos técnicos. Brancal é aquela parte externa da tora, que é o alburno, correto? isso, E correto. a gente sabe, por prática, que esse brancal, essa parte clara da garapa, estou falando da garapa, ele é menos resistente à umidade e ao ataque de cupim. Então, a gente não utiliza ele. Quando a gente está usinando a madeira, né, industrializando a madeira, fazendo a casa, essa parte da tora é descartada. Uhum. E quando você me falou desse experimento, e eu vi na foto, tinha parte de brancal lá. E aí eu até falei assim, pode Tinha. ser que esse brancal é uma das... A maioria da parte que abaixou a massa, né, que poderia ser isso. Isso. Pode Foi uma, acontecer isso. foi uma coisa que a gente observou. É uma coisa que tem bastante questionamento sobre isso. E a gente observou, como eu te falei naquele dia, a gente não tinha material suficiente para fazer a comparação e tudo mais. Isso. Mas a gente observou na prática que realmente a parte de Apuleia-Leocarpa, da garapa, que teve uma perda de massa foi a parte do brancal. Natália, para mim cortou aqui. Oi. Repete, por favor, que essa parte é muito importante. Tá. Eu estava dizendo que aquilo que eu te falei, que eu já havia te falado, a gente não tinha material suficiente para fazer a comparação de cerne ao bulno, que é brancal, e a parte mais de extrativo. Dura, né? Isso, a parte mais dura. E aí o que a gente observou? Estatisticamente a gente não tem a comprovação, mas visualmente no estudo o que a gente observou foi que o brancal foi a parte da Apuleia-Leocarpa que teve ali a perda de massa, porque ele tem menos extrativos. Ele é uma madeira naturalmente, no sentido de resistência natural, porque ele tem uma menor resistência por ter pouca quantidade de extrativo. Tô perdendo minha conexão. Vamos ver se ela melhora um pouquinho. Tá. Você tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Eu acho que o problema sou eu, então. Deve ser a sua internet aí. Não tá chovendo hoje? Não, hoje tá um sol aqui maravilhoso. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui também. Aqui tá sol e tá aqui, frio. Ó, eu não sei aonde vocês estão agora, mas eu vou fazer uma invejinha em alguém aí. Oh, meu Deus. Tô bastante com inveja. Fiquei com inveja. Mas você estava falando que não tem comprovação estatística, né? Mas a observação que vocês fizeram lá foi essa, que é a parte do brancal que o cupim atacou, correto? A parte clara. Isso, a parte branca, clara. quase branca mesmo. A parte clara da madeira, que é o alburno, que foi que teve a perda de massa na garapa. No esquilosóbio consumiu tudo. Daí depois eu quero te falar do estudo que eu fiz com o Paricá. A gente fez um experimento com ele, que foi a minha monografia, o TCC, que a gente tentou empregar, você perguntou naquele dia, mas não deu tempo de falar. A gente tentou empregar tratamento térmico na madeira para aumentar a resistência natural. Uhum. Aí depois a gente marca um dia para falar sobre isso. Que algumas espécies, pinos, eucaliptos, já foi feito esse tipo de tratamento térmico e aumentou a resistência natural. E o tratamento térmico, ele é um tratamento barato, o custo não é tão alto, como a gente já observou bastante, e é muito simples de fazer. Então, a gente tentou testar isso no Paricá para ver se ele aumentava a resistência natural, porque ele tem a resistência muito baixa. Madeira branca, pouco extrativo.
Então o cupim ataca com muita facilidade. Aí a gente fez aí esse estudo. Depois, se você quiser, te passo o artigo para você dar uma olhada. É. Agora eu quero fazer jus a algumas madeiras brancas aí, porque madeira branca fica muito mal falada. Mas tem É, umas madeiras brancas boas, então tem. o É cedro, por porque, exemplo, uma madeira sim, mais clara. Então, uhum, foi bom você ter falado. Realmente a madeira branca costuma ter menos resistência, mas a gente tem que deixar claro aí que algumas não são madeiras. todas, porque a colorimetria, a coloração da madeira, ela não diz muito sobre a madeira. O que diz é a parte Que química. maravilha, Natália. É a Parabéns. parte química. Então, o cedro é uma madeira clara que tem uma resistência boa, porque ele tem extrativo que confere a ele essa resistência natural. Então, Perfeito. a cor não é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, quase nunca. É o último ponto que a gente tem que levar em Natália, consideração. tem gente atrapalhando nós, Júlio. Que Tá isso? escutando É o barulho? ganso? É ganso. Tô. Eita, eu tenho medo disso, ó. Não, eles é mansinho aqui. Esse é manso? Ah, a gente Tem. criou eles mansinho. Ah, tá. Tem uns que são bem bravos. Natália, o nosso tempo está esgotando e eu queria te agradecer pelo seu tempo. Tá. Eu que te agradeço por ter convidado aqui para participar, para compartilhar o conhecimento. Aprendi bastante com você também. Nossa, foi Sempre ótimo. aprendo. Vou aguardar sua visita aqui, nós vamos conversando mais. Depois eu quero falar com você sobre esses termos técnicos de resistência e falar o que deixa a madeira resistente. Eu quero falar mais sobre isso. A gente marca uma live depois para falar só sobre isso. De madeira Tá geral, não só bom. da garapa. Tá bom. A gente marca assim. Tá bom? Foi um prazerão. Beijão. Beijo. Até mais. Até mais.